Nosso próximo apresentador é O seguinte apresentador Adriano Santos, do é Brasil. o Adriano Santos. Só um momento, eu estou ouvindo a tradução em português. Só um momento, por favor, desculpe. Não sei se estou no canal correto. Acho que sim. Adriano Santos. Adriano Pereira dos Santos tem 41 anos, é solteiro, educador físico e empreendedor. Vem de uma família comandada por uma avó católica que formou filhos tementes a Deus, além de criar alguns netos. Adriano conheceu o livro durante há cerca de 11 anos, através de uma pesquisa na internet sobre Melquisedeque, o personagem bíblico. Durante esse tempo, Adriano vem bebendo dessa fonte e hoje vai nos apresentar uma palestra titulada A Liderança e Serviço dos Amigos de Jesus. Muito obrigada, Adriano, pela sua maravilhosa disposição para servir. Pode iniciar a sua apresentação. Muito obrigada. Muito obrigado. Um prazer estar aqui, Tine. Vocês me ouvem bem? Perfeito. Um prazer. Obrigado. Obrigado pelo convite. É sempre um prazer poder falar para os irmãos, compartilhar um pouquinho do que nosso Pai tem mostrado, ministrado ao meu coração, e dividir isso com vocês é maravilhoso. Eu vou começar a dividir a minha tela aqui com vocês. Ok, eu acredito que vocês já estejam conseguindo ver a minha tela, correto? Sim. Muito bem. Como a Dini já falou, meu nome é Adriano, eu sou morador de Brasília. Para mim é uma grande honra estar falando com vocês aqui nessa Orante à Tona. E o nosso maior exemplo de espiritualidade e liderança foi o nosso Mestre Jesus. Ele pode ser o nosso espelho para tudo que formos fazer. Essa apresentação fala um pouco sobre o novo mandamento deixado por nosso Mestre e como seus apóstolos e discípulos seguiram suas orientações e suas vidas. Aprenderemos com os pontos didáticos diversos, e a minha sincera oração é no sentido de que essas palavras nos encorajem, inspirem e impulsionem a todos nós a darmos e a fazermos o melhor em nome do amor ao nosso Pai Celestial. Vou começar expondo aqui o exemplo de alguns relatos de pessoas maravilhosas. Esses relatos a seguir são exemplos da fé verdadeira e da devoção dos amigos de Jesus ao que lhes fora confiado. Esses relatos falam profundamente aos corações das pessoas que amam a revelação, que amam seus irmãos e entenderam que existe um trabalho a ser feito, que cada um pode se dispor, viver uma vida com real propósito, se comprometendo com os ideais mais elevados de fidelidade a Deus, de amor e serviço ao próximo. Vou procurar ser o mais sucinto possível para a gente poder conseguir terminar aqui bem a tempo. Então, pessoal, eu gostaria de começar falando do apóstolo André e o seu exemplo. O exemplo do apóstolo André, ele foi o líder apostólico do corpo de apóstolos de Jesus. Ele era um bom organizador e um excelente administrador. Ele fazia um trabalho pessoal excelente. Foi o primeiro missionário do reino. Ele era proativo, solícito e devoto, um irmão amoroso, compreensivo e altruísta. Um ótimo conhecedor dos homens. Tinha o grande dom de descobrir talentos e recursos latentes nos jovens.
O grande serviço de André para o reino foi o de aconselhar a Pedro, a Tiago e a João a respeito da escolha dos primeiros missionários que foram expedidos para proclamar o evangelho do reino, e também o de aconselhar esses primeiros líderes sobre a organização dos assuntos administrativos do reino. Ele escreveu um registro pessoal dos muitos feitos e ditos do mestre. Trouxe vários milhares de pessoas ao reino. E, por fim, foi morto e crucificado na Acaia. 2 dias inteiros foi o tempo que levou para que esse homem robusto expirasse na cruz. E mesmo durante as horas trágicas, continuou efetivamente a proclamar as boas novas da salvação do reino do céu. Esse é o relato sobre o apóstolo André. Maravilhoso ver, né, como ele foi fiel até o fim. Próximo relato vai falar sobre Simão Pedro. Simão Pedro foi um orador fluente, eloquente e dramático. Ele era leal e amigo, né? Foi o primeiro a confessar a divindade de Jesus em público. Fez mais do que qualquer homem, a não ser Paulo, para estabelecer o reino e enviar mensageiros aos 4 cantos da terra. Foi uma grande luz salvadora para milhares de almas na escuridão. Viajou extensivamente, visitando todas as igrejas da Babilônia até Corinto. E terminou a sua jornada crucificado em Roma. Aqui é uma imagem ilustrativa de Simão Pedro pregando para os demais apóstolos, para as pessoas, né? Aqui é uma imagem de Simão Pedro na prisão, tá? Uma imagem ilustrativa. E os registros antigos contam que Pedro pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, pois ele não se julgava digno de ser morto como seu mestre. Olha o tamanho do exemplo, né, de fidelidade que Pedro mostrou até os últimos minutos aí de sua vida, e o trabalho maravilhoso que ele concluiu. O próximo que a gente vai falar é Tiago Zebedeu. Tiago Zebedeu, ele foi um grande orador público. Ele era capaz de compreender uma gama bastante grande de naturezas humanas. Era um pensador e planejador bem equilibrado. Ele foi o primeiro dos apóstolos a sofrer o martírio, sendo colocado à morte pela espada de Herodes Agripa. Ele foi corajoso e determinado ao defender as suas convicções. O exemplo de Tiago nos mostra, né, que a nossa fé é demonstrada em nossas atitudes de fidelidade irrestrita. Existe uma frase que diz: a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Tiago viveu a vida na sua plenitude, e quando o fim chegou, comportou-se com tanta dignidade e fortaleza que até mesmo seu acusador e denunciador, que testemunhou seu julgamento e execução, ficou tão tocado que se afastou às pressas da cena da morte de Tiago para juntar-se aos discípulos de Jesus. Para vocês verem como que a dignidade e a firmeza na fidelidade de Tiago falou mais alto na hora de convencer o seu próprio acusador a servir e a seguir o mestre, né? Ele pregou a palavra com toda a sua vida e com todas as suas palavras também. Próximo é João Zebedeu. João foi quem esteve com Jesus quando foi preso e o acompanhou até as vésperas da morte. Serviu a Maria, mãe de Jesus, mesmo antes de se tornar apóstolo, e também todo o tempo após a morte de Jesus. Era profundamente confiável. Foi o primeiro a crer na ressurreição e a reconhecer Jesus após a ressurreição.
foi um dos principais sustentáculos da igreja em Jerusalém. Esteve na prisão por muitas vezes e foi banido para a ilha de Patmos por 4 anos. O livro diz que se João não tivesse sido sagaz e tivesse tido muito tato, sem dúvida, João teria sido morto como seu irmão Tiago, que se exprimia mais abertamente. Com o passar dos anos, João, junto com Tiago, irmão do Senhor, aprendeu a praticar uma sábia conciliação, quando eles se viam diante de magistrados civis. Eles concluíram que uma resposta suave aplaca a ira, e aprenderam também a apresentar a igreja como uma fraternidade espiritual devotada ao serviço social da humanidade, mais do que o reino do céu. Eles ensinaram o serviço de amor mais do que o poder que governa, de reinado e rei. Aqui tem uma lição para a gente, né? A gente ser sagaz também ao apresentar a mensagem de Jesus com mais passividade, mais amor, né? Porque uma resposta suave aplaca a ira. Quando no exílio temporário em Patmos, João escreveu o livro da Revelação, que vós tendes agora em uma forma abreviada e distorcida. Esse livro da Revelação contém os fragmentos que sobreviveram a uma grande revelação, da qual grandes partes se perderam e outras partes foram retiradas, depois que João o escrevera. Apenas uma parte fragmentada e adulterada ficou preservada. João viajou muito, trabalhou incessantemente e, depois de tornar-se bispo das igrejas da Ásia, estabeleceu-se em Éfeso. Ele orientou o seu colaborador Natan na redação do chamado Evangelho segundo João. Em Éfeso, quando tinha 99 anos de idade, isso aconteceu em Éfeso. De todos os 12 apóstolos, João Zebedeu finalmente tornou-se o mais destacado teólogo. Ele morreu de morte natural em Éfeso no ano 103 depois de Cristo, quando tinha 101 anos. Olha que maravilha, né? De uma vida totalmente funcional no reino, uma vida totalmente dedicada ao reino, né? O serviço de João foi maravilhoso. Agora nós vamos ver o exemplo de Filipe. Filipe foi feito intendente do grupo apostólico e sua missão era prover para que não lhes faltassem suprimentos. Depois da ressurreição, Filipe conseguiu batizar toda a sua família no reino. Ele não era um homem de quem se podia esperar que fizesse grandes coisas, mas ele era um homem que podia fazer coisas pequenas de um modo grande, fazia-as bem e aceitavelmente. Eu acho isso aqui tão maravilhoso, né? Porque não é só importante que se faça grandes coisas, mas fazer as pequenas coisas de maneira eficaz. Era metodicamente confiável. Não era bom orador público, mas era um bom trabalhador, pessoa a pessoa. Tem pessoas que têm dificuldade de falar em público, mas nada impede do trabalho delas junto a outras pessoas no ensino do caminho em direção ao reino do céu. Filipe era entusiasmado e eficaz. O livro diz, né, que ele tinha aquele dom grande e raro de dizer, vem. Quando Natanael, seu primeiro convertido, quis discutir sobre os méritos e deméritos de Jesus de Nazaré, a resposta efetiva de Filipe foi, vem ver. Ele não era um pregador dogmático que exortava os seus ouvintes a irem, façam isso, façam aquilo. Ele encarava todas as situações como elas surgiam no seu trabalho, como um vem comigo, eu te mostrarei o caminho. E essa é sempre a técnica eficaz em todas as formas e fases de ensinamento. Até mesmo os pais podem aprender de Filipe. O melhor modo de dizer aos seus filhos para não irem fazer isso, nem irem fazer aquilo,
Mas antes, vinde conosco para que vos mostremos e para que compartilhemos convosco o melhor caminho. Sempre aqui nos levando a entender que o exemplo é o melhor caminho. O exemplo é o que realmente transforma e incentiva. Filipe continuou seu trabalho durante as horas de provação da morte do mestre. Ele participou da reorganização dos 12 e foi o primeiro a ir em frente no intuito de conquistar as almas para o reino, fora das fileiras imediatas dos judeus, tendo tido muito êxito no seu trabalho com os samaritanos e em todos os trabalhos posteriores em nome do Evangelho. O livro diz que a esposa de Filipe, que era um membro eficiente do corpo feminino, tornou-se ativamente ligada ao marido no seu trabalho de evangelização, depois da sua partida para fugir das perseguições de Jerusalém. Sua esposa era uma mulher destemida. Ela ficou ao pé da cruz de Filipe, encorajando-o a proclamar as boas novas, até mesmo para os seus assassinos. E quando lhe faltava forças, ela começou a contar a história da salvação pela fé em Jesus. E foi silenciada apenas quando os judeus irados correram até ela, apedrejando-a até a morte. Sua filha mais velha, Léa, continuou o trabalho deles e tornou-se mais tarde uma renomada profetisa em Hierápolis. Essa mensagem toca profundamente o coração, porque mostra o tamanho da fé, o tamanho da dedicação de uma família que entendeu a importância do Evangelho, a importância dessa mensagem que nós temos hoje para as outras pessoas. Filipe, o antigo intendente dos 12, foi um homem de poder no reino, conquistando almas onde quer que fosse, e foi finalmente crucificado pela sua fé e enterrado em Hierápolis. Foi fiel até a morte. O próximo que nós vamos falar é sobre Natanael. O dever de Natanael era cuidar das famílias dos 12. Ele estava frequentemente ausente do conselho apostólico, pois, quando sabia que alguma doença ou outra coisa fora do ordinário havia acontecido a alguém sobre o seu encargo, ele não perdia tempo e corria logo até a casa da vítima. Os 12 ficavam sossegados ao saber que o bem-estar das suas famílias estava assegurado nas mãos de Natanael. O pai de Natanael, Bartolomeu, morreu pouco depois de Pentecostes, e depois disso, esse apóstolo foi para a Mesopotâmia e para a Índia proclamar as boas novas do reino e batizar os crentes. Os seus irmãos jamais souberam o que aconteceu com seu ex-filósofo, poeta e humorista. Ele foi também um grande homem para o reino e realizou muito para a disseminação dos ensinamentos do seu mestre. Embora não tenha participado da organização da igreja cristã posterior, Natanael morreu na Índia. Muitos exemplos de fé irrestrita, né, pessoal? Agora o exemplo de Levi, Mateus Levi, cobrador de impostos. Mateus, ele tinha grande facilidade de fazer amigos, né? Era o representante financeiro dos 12, era um bom julgador da natureza humana, era eficaz homem de propaganda, ele sabia vender bem as coisas que ele pretendia fazer. Devoto de todo o coração à causa do reino, o seu dever era tomava longas notas das falas de Jesus, né? Sempre foi leal a Jesus e a seu dever de prover as finanças dos trabalhos apostólicos. Deu sua modesta fortuna ao trabalho do mestre, sempre de forma silenciosa. Quando os fundos para a semana eram menores do que o estimado, Levi sempre lançava mão e pesadamente dos próprios recursos pessoais. E também, algumas vezes, quando estava muito interessado nos ensinamentos de Jesus,
ele preferia permanecer para ouvir as instruções, mesmo sabendo que teria que cobrir ele mesmo por ter deixado de ir engairar fundos os fundos necessários. Aqui a gente vê um conceito, né, de que é o comprar tempo para estar na presença de Jesus. Comprar tempo, né, ainda mais num ritmo de vida acelerado como nós vivemos hoje, às vezes a gente não tem tempo para nada. E às vezes é necessário a gente comprar o próprio tempo para poder aprender mais de Jesus. Quando essas perseguições levaram os crentes a abandonar Jerusalém, Mateus viajou para o norte, pregando o evangelho do reino e batizando os crentes. Segundo o que sabiam seus antigos companheiros do apostolado, ele já estaria perdido. No entanto, ele continuou pregando e batizando na Síria, na Capadócia, na Galácia, na Bitínia e na Trácia. E foi na Trácia, na Lisimáquia, que alguns judeus não crentes conspiraram com os soldados romanos para consumar sua morte. E esse publicano regenerado morreu triunfante na fé de uma salvação que, com tanta certeza, ele havia aprendido com os ensinamentos do Mestre, durante a sua recente permanência na Terra. O próximo, a gente vai falar sobre Tomé. Tomé possuía uma mente verdadeiramente analítica. Tinha uma coragem inflexível, depois de ter tomado sua decisão. Com os 12, ficou encarregado de estabelecer e ordenar o itinerário, sempre disposto a executar destemidamente as resoluções do grupo. Aprendeu a focar o seu serviço de apóstolo mesmo quando estava triste. Deu conselhos sábios aos apóstolos depois de Pentecostes. O livro diz o seguinte: Tomé continuou a pregar e a batizar até que foi preso pelos agentes do governo romano e acabou sendo executado em Malta. Poucas semanas antes da sua morte, ele havia começado a escrever sobre a vida e os ensinamentos de Jesus. Mais um exemplo de fé sem precedentes. Tiago Alfeus. Tiago e Judas Alfeus. Esses dois homens eram quase idênticos na aparência pessoal, mas nas características mentais e no alcance da sua percepção espiritual. O que pode ser dito de um deve ser registrado sobre o outro. Foram designados por André para ajudarem a manter a ordem junto à multidão. Ajudavam como porteiros nas horas das pregações, faziam serviços gerais e levavam mensagens. Estavam sempre à mão para ajudar a qualquer dos apóstolos. Não tinham dons especiais, eram medíocres, sabiam disso e não tinham problema com relação a isso. Eu acho isso aqui maravilhoso, porque o serviço de cada um é valorizado de acordo com o que cada um pode dar, né? Que não tem um que serve mais e o que serve menos. Se você não tem aquele alcance mental que outras pessoas podem ter, existe trabalho que você possa fazer dentro do reino. Essa é a mensagem que está sendo passada aqui para nós. As suas mentes não eram de uma qualidade elevada, eles poderiam até mesmo, com um certo respeito, ser chamados de estúpidos, mas tinham as suas naturezas espirituais, uma experiência real. Eles acreditavam em Jesus, eram filhos de Deus e eram pessoas do reino. Que maravilhoso e motivador isso aqui. Os gêmeos eram ajudantes de boa índole, de mente simples, e todos amavam-nos. Jesus acolheu esses dois jovens de um único talento, dando-lhes posições de honra no seu grupo pessoal, o mais interno do reino. Porque há milhões de incontáveis outras almas simples e temerosas dos mundos do espaço, as quais ele quer receber, do mesmo modo, em fraternidade ativa e crente, junto a si e ao seu espírito da verdade, efundido para todos. Jesus não menospreza a pequenez, apenas a maldade e o pecado. Tiago e Judas eram pequenos, mas eram fiéis. Eram fiéis também.
eram simples e ignorantes, mas também tinham um coração grande, bom e generoso. O livro diz que os gêmeos serviram fielmente até o fim, até os dias escuros do julgamento e da crucificação e do desespero. Eles nunca perderam sua fé em Jesus, exceto por João, foram os primeiros a acreditar na sua ressurreição, mas não conseguiram compreender o estabelecimento do reino. Pouco após a morte, pouco após o mestre haver sido crucificado, eles voltaram para suas famílias e para as redes de pesca. Estava realizado o trabalho deles. Eles não possuíam capacidade para continuar nas batalhas mais complexas do reino. Contudo, viveram e morreram conscientes de terem sido honrados e abençoados pelos 4 anos de contato estreito e pessoal com o Filho de Deus, o soberano e criador de um universo. Aqui a gente vê que o trabalho deles não continuou especificamente na obra de pregação, mas eu tenho certeza que nas suas famílias eles fizeram o melhor para serem o espelho de Deus junto àquela pequena vizinhança que eles tinham ali ao seu redor. Simão Zelote. Simão Zelote foi o responsável pela diversão e o descanso do grupo apostólico. Ele era muito leal, né? De revolucionário radical, transformou-se em um pregador poderoso e eficiente da paz na terra e boa vontade aos homens. Apenas quem tem uma consciência do que era ser um zelote naquela época sabe o tamanho dessa mudança que foi feita na mente de Simão, né? Passar a pregar a boa vontade entre os homens para uma pessoa aguerrida como Simão é um dos maiores milagres que poderia ter acontecido na vida dele. Era um grande argumentador, né? Por natureza, era um rebelde. Por formação, um iconoclasta. Mas Jesus o conquistou para os conceitos mais elevados do reino do céu. Simão sempre se identificou com o partido do protesto, mas agora estava unido ao partido do progresso ilimitado e eterno no espírito da verdade. Amava Jesus profundamente. O mestre mantinha muitas conversas com Simão, mas nunca teve êxito pleno em fazer um internacionalista, de fazer dele um internacionalista, esse ardente judeu nacionalista, né? Jesus frequentemente dizia a Simão que era oportuno querer ver melhoradas as ordens social, econômica e política. Todavia, sempre acrescentava, e aqui é um dito de Jesus que serve para nós também. Esse assunto nada tem a ver com o reino do céu. Devemos dedicar-nos a fazer a vontade do Pai. A nossa obra é sermos embaixadores de um governo espiritual do alto e não devemos ocupar-nos de imediato com nada que não seja representarmos a vontade e o caráter do Pai divino, que está à frente do governo de cujas credenciais somos os portadores. Era difícil para Simão compreender, mas gradativamente ele começou a captar algo do sentido dos ensinamentos do mestre. Então, aqui tem uma mensagem muito forte para nós, né? Principalmente os brasileiros que lutam tanto aí por conta de causas políticas, né? Isso aqui fala diretamente aos nossos corações, visto que nós temos a revelação diante de nós hoje, como se fosse Jesus diante dos apóstolos daquela época. Foi para a Alexandria e, após trabalhar Nilo acima, ele penetrou no coração da África, pregando em todos os lugares o evangelho de Jesus e batizando os crentes. Assim trabalhou até que a velhice e a fraqueza chegassem. E Simão morreu e foi enterrado no coração da África. Morreu de morte natural. O próximo a que vamos falar é de Judas Iscariotes. A gente pode falar assim, Judas, mas Judas foi um traidor? O fato é que a vida, né, dos apóstolos, a maneira como eles se envolveram e se entregaram ao serviço do amor e da verdade, pode nos inspirar profundamente e ensinar a sair do inativismo. Podemos aprender com todos eles, inclusive com Judas, né? Porque é muito mais sábio aprender com o erro dos outros do que com os nossos próprios erros. O que dizer sobre Judas?
Judas foi o mais instruído do grupo apostólico. Ele não tinha nenhum traço notável de força pessoal, embora tivesse muitos traços externos aparentes de cultura e de hábitos educados. Era um bom pensador, mas nem sempre um pensador verdadeiramente honesto. Judas realmente não queria entender a si próprio. Ele não era realmente sincero ao lidar consigo mesmo. Então, tudo isso a gente pode ver que o exemplo de Judas nos ajuda a entender quem nós somos, se a gente conseguir apenas olhar para isso do ponto didático negativo. Se Judas era assim, foi ruim para ele, nós podemos olhar para isso, refletir sobre quem somos e, se percebermos que temos essas características, pedir ao Pai e ao Espírito de Deus que nos ajude a mudar. Até a época da traição, ele desempenhou o seu serviço de tesoureiro fiel, eficaz e honestamente. Foi um bom homem de negócios e um ótimo executivo. Judas Iscariotes, não havia nenhum traço especial em Jesus que Judas admirasse mais do que a personalidade atraente, em geral, e extraordinariamente encantadora do Mestre. Judas nunca foi capaz de colocar-se acima dos seus preconceitos judaicos contra os seus colegas galileus. Ele chegava a criticar na sua mente até mesmo Jesus em muitas coisas. Então, aqui a gente vê mais um traço, né, negativo de Judas, que nós podemos perceber em nós, e se caso percebamos, ter a humildade, a sinceridade de buscar que isso se transforme em algo melhor. Ele deve ter acreditado em Jesus, mas duvidamos que ele tenha realmente amado o Mestre de todo o coração. O caso de Judas ilustra a verdade daquele ditado: há um caminho que parece justo a um homem, mas o fim dele é a morte. É de todo possível ser vítima da ilusão pacífica, da adaptação agradável aos caminhos do pecado. Isso aqui fala para mim como um alerta para todos nós, né? O caminho do reino do céu, ele é sério e precisa ser levado com bastante seriedade. Judas era o filho único de pais sábios. Quando ainda muito jovem, ele foi adulado e afagado e tornou-se uma criança mimada, que vai também mais um recado aos pais de hoje em dia, né? Quando cresceu, passou a possuir ideias exageradas sobre a sua própria importância, tornou-se um mau perdedor, nutria ideias distorcidas sobre a justiça, permitia a indulgência de sentir o ódio e suspeita. Então, hoje a gente vê também muitas coisas, né, e valores invertidos. Então, cabe a nós também julgarmos através do melhor referencial que temos, né, o exemplo da vida de Jesus, todos os nossos valores, né? Era especialista em interpretar erroneamente as palavras e atos dos seus amigos. Durante toda a sua vida, Judas havia cultivado o hábito de terminar com kits com aqueles que, na sua fantasia, o tinham maltratado. O seu sentido de valores e lealdades era imperfeito. Para Jesus, Judas foi uma aventura com a fé. Desde o começo, o mestre compreendeu totalmente a fraqueza desse apóstolo e fazia perfeitamente bem aos... Passando um rapaz aqui vendendo alguma coisa, fazendo barulho. Desde o começo, o mestre compreendeu totalmente a fraqueza desse apóstolo e sabia perfeitamente bem os perigos de admiti-lo na comunidade. No entanto, é da natureza dos filhos de Deus dar a todos os seres criados chances plenas e iguais de salvação e sobrevivência. A porta da vida eterna está bem aberta a todos. Quem quer que queira entrar, pode vir. Não há restrições ou qualificações, a não ser a fé daquele que vem. Vocês podem falar assim, bastante slides, né, para falar de Judas, mas realmente, através dos pontos negativos de Judas, a gente pode crescer bastante. Apenas esse foi o motivo que levou Jesus a permitir a Judas ir até o fim. E sempre fez todo o possível para transformar e salvar esse apóstolo fraco e confuso. Eu posso dizer, sem medo de errar, que Jesus faz
o máximo para tentar regenerar todos os seus filhos, amando e instruindo no amor, né? Judas cresceu intelectualmente com os ensinamentos de Jesus sobre o reino, mas não conseguiu progressos na aquisição do caráter espiritual como lograram os outros apóstolos. Então, aqui a gente percebe, né, que não é só a intelectualidade que importa, e sim o crescimento espiritual. O crescimento espiritual verdadeiro, ele se dá através do contato adorador com o Pai e a amizade com Deus. Para finalizar, eu gostaria de trazer aqui esses últimos slides que vai falar sobre o novo mandamento de Jesus. Vou lê-lo. Após alguns momentos de conversa informal, Jesus levantou-se e disse: quando interpretei para vós uma parábola, indicando como deveríeis estar dispostos a servir uns aos outros, disse que desejava prover-vos com um novo mandamento. E agora que estou para deixar-vos, gostaria de fazer isso. Conheceis bem o mandamento que indica que deveis amar-vos uns aos outros, que ameis vossos semelhantes como a vós próprios. Mas não estou plenamente satisfeito, nem mesmo com tal devoção sincera da parte dos meus filhos. Gostaria de ver-vos praticando os atos ainda maiores de amor no reino da fraternidade crente. E assim, vos dou esse novo mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E amando assim uns aos outros, todos os homens saberão que são meus discípulos. Ao dar-vos esse novo mandamento, não coloco nenhum peso novo sobre as vossas almas. Trago sim a vós uma nova alegria, tornando possível que experimenteis um novo prazer de conhecer a delícia de dar afeição do vosso coração aos vossos semelhantes. Estou na iminência de experimentar uma alegria suprema na dádiva da minha afeição a vós e aos vossos companheiros mortais, mesmo passando por um sofrimento exterior. Quando vos convido a amar uns aos outros como eu vos amei, apresento a medida suprema da afeição verdadeira, pois um amor maior do que este nenhum homem pode ter, o de dar a sua vida pelos seus amigos. Vós sois meus amigos e continuareis sendo meus amigos se estiverdes disposto a fazer o que vos ensinei. Me chamais de mestre, mas não vos chamo de servos. Se apenas amardes uns aos outros como eu vos estou amando, sereis meus amigos e sempre declararei o que o Pai revela a mim. Então, Jesus está nos mostrando aqui o que nós devemos fazer, né? Tão claro como a luz do dia. Não foste meramente vós que me escolhestes, eu também vos escolhi e ordenei que saísseis pelo mundo para colher o fruto do serviço de amor aos vossos semelhantes, do mesmo modo que eu vivi entre vós e vos revelei o Pai. O Pai e eu trabalharemos ambos convosco, e vós experimentareis a plenitude divina da alegria, se apenas obedecerdes ao meu mandamento, para que amais uns aos outros, do mesmo modo como eu vos amei. Então, se você quer andar com Deus, está aqui o segredo, para que Ele ande com você também. Se quiserdes compartilhar a alegria do Mestre, deveis compartilhar o seu amor. E compartilhar o seu amor significa que compartilhastes o seu serviço, tão claro como a luz do dia. Essa experiência de amor não vos liberta das dificuldades deste mundo, não cria um novo mundo, mas muito certamente faz do velho um novo mundo. Tende sempre em mente, é lealdade, não o sacrifício que Jesus pede. A consciência do sacrifício implica a ausência daquele afeto de todo o coração, que haveria feito desse serviço de amor uma alegria suprema. A ideia de haver
A ideia do dever significa que tens a mente voltada para servir e que, pois, falta uma emoção prazerosa de fazer o serviço como um amigo e para um amigo. O impulso da amizade transcende todas as convicções do dever, e o serviço de um amigo para um amigo nunca pode ser chamado de sacrifício. O Mestre ensinou aos seus apóstolos que eles são filhos de Deus. Ele chamou-os de irmãos, e agora, antes que ele parta, chama-os de amigos. Isso mostra que Jesus percebia que os apóstolos faziam seu serviço supremo de maneira alegre, como para um amigo, e não tinha a sensação de sacrifício. Então, pessoal, eu gostaria aqui de agradecer a todos por estarem presentes aqui e deixar, né, que essa mensagem fale aos corações de cada um de vocês. Estudem o livro de Urântia e que Deus os abençoe. Que beleza, Adriano. Que lindo, adorei. Se alguém tem alguma pergunta, temos 8 minutos para perguntas, respostas e comentários. Eu tenho uma pergunta, Adriano. Eu tenho uma pergunta também para fazer para o pessoal. Depois de você, eu Não, faço. você primeiro, por favor. Não, você falou primeiro. Pode fazer, pode fazer. Eu só queria saber, uma perguntinha apenas. Qual dos apóstolos você mais admira? Você tem algum preferido? Eu tenho muita dificuldade para ler a respeito dos apóstolos, assim, porque me dá uma emoção muito grande, né? Eu admiro todos os serviços deles, até mesmo dos gêmeos, que tinham uma mente um pouco mais limitada. O serviço deles é maravilhoso. Eu imagino como eles continuaram servindo a Deus ali nas suas casas, aplicando o que eles aprenderam de Jesus de forma prática. E eu tenho certeza que a maneira deles, né, eles atingiram menos pessoas, mas aquele reino do céu que eles ouviram do seu mestre, ele evoluiu e floresceu no coração deles. Eu tenho um amor muito grande por todos, uma admiração muito grande por todos. Eu acho que eu não tenho um apóstolo em especial. Admiro muito o trabalho de Felipe e de todos eles. Assim, não teria um especial, Dini. Muito obrigada pela sua resposta. Agora você. A minha pergunta para vocês todos. Vocês Adriano, se veem hoje em dia como possíveis... ¿Me escucha? Escutamos. Quem está falando? Sim, Federico, você quer falar? Sí, falar, quisiera eu faço a minha depois. colaborar con Federico, Adriano. por favor, escolha o canal espanhol na ferramenta de traducción. Federico, por favor, elige el canal español para que el traductor pueda traducirte. Sí, inmediatamente. Muchas gracias. Spanish. Exacto. Español ya estaba elegido. Estaba elegido. Bueno, entonces Sí, continúa, por favor. Muchas gracias. Sí, bueno, para colaborar con la... Para poder contribuir um pouco com a ótima exposição da Adriana, eu quero fazer uma reflexão, na verdade. Inclusive, com a primeira participante, né, o material secular, percebo que Judas Iscariotes reflete o materialismo que foi sustentado na ideia de um Cristo messiânico rei e imperador, ou seja, o poder materialista do pensamento judaico, né, em uma época dominada pelos romanos, né? Ou seja, esperavam que o Messias, alguma coisa como Alexandre o Grande, né,
que fosse que destruísse o Império Romano e que eles, os mesmos apóstolos, seriam postos de controle ali. Mas do ponto de vista materialista, né? Não desde o ponto de vista espiritual. Esse papel do Judas fez, né, que perdesse a fé que tinha no Divino Mestre. No meu ponto de vista, né? Eu não sei o que consideram a respeito disso. Adriano, o que pensa sobre o que eu acabei de mencionar? Obrigado, Frederico. Entendi perfeitamente. Não só ele, como todos os outros apóstolos também tinham essa concepção de um Messias esperado, né, que viria governar no mundo material, viria a ser o libertador deles do domínio romano e dos julgos, né, de todas as cadeias humanas que se estabelecessem, porque eles viviam numa terra que era a herança, né, segundo o que eles acreditavam, a herança de Deus para eles. E era um absurdo ter que viver subjugados naquela terra. O problema é que Judas não conseguiu ir além do seu ego, né, e das suas limitações humanas mesmo, né, dos seus julgamentos, dos seus preconceitos. Judas não conseguiu desenvolver aquela bondade de todo o coração, aquela bondade que fala além das dificuldades das pessoas, mas e isso fez com que ele não conseguisse perceber de maneira clara a verdade que Jesus trazia, de uma transformação espiritual, começando na sua mente e se refletindo em todas as suas emoções e seus comportamentos. Então, isso foi muito ruim para ele, né? Infelizmente, às vezes a gente também é levado a pensar dessa forma, a se sentir digno de ter um pensamento e, mesmo diante da verdade, não mudar esse pensamento. E alimentar isso pode ser brigar contra a verdade. A verdade sempre vai prevalecer e quem tem a perder com isso somos nós, a exemplo de Judas. Miguel? Temos apenas 2 minutos a mais, 3, máximo 3. Então, eu pediria para você dizer o que você queria dizer, Adriano. Sí, Adriano, creo que efectivamente eso es lo que... De fato, isso é realmente o que pode ser compreendido dessa revelação sobre a personificação, né, da traição de Judas. Realmente é claríssimo, claríssimo. O desejo de mandar, o desejo de ser um executivo dentro de um império faz com que perca de vista a espiritualidade da mensagem do nosso Senhor. Assim, de fato. Muito obrigado, Adriano. Muito gentil da sua parte. O que eu gostaria de propor para vocês, a minha pergunta a todos os nossos amigos, irmãos, leitores hoje. Vocês se veem diante de Jesus, diante da revelação da verdade que hoje se fez livro? Vocês conseguem se ver como possíveis apóstolos e discípulos? Vocês conseguem se ver como possíveis colaboradores da obra do Mestre? Vocês conseguem visualizar o tamanho do trabalho que nós podemos ajudar no tamanho da obra? Então, assim, isso é uma pergunta para cada um de nós, né? E está ali, da mesma forma, né, que os apóstolos foram chamados, hoje também nós estamos sendo chamados, só que numa escala maior. E eu tenho certeza, se cada um de nós falarmos para uma pessoa a mais, e esse falar, ele denota que nós precisamos estar empenhados nisso, né?
estamos empenhados em investir a nossa vida, o nosso tempo em aprender mais do Pai e o nosso amor, mostrando na nossa ministração para as outras pessoas o caminho da salvação, o caminho da verdade, né? O caminho da verdade em todos os sentidos, né? Nos pequenos atos ali, sempre ministrando com amor, com muito carinho a todos aqueles necessitados, como foi o que o nosso Pai e Mestre nos ensinou. Então, um grande abraço para vocês, foi uma honra. Obrigada, Adriano.